Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Nisto Cremos desta semana, de hoje. E hoje vamos falar sobre a 15ª crença das Escrituras, a 4ª doutrina da Bíblia, a doutrina da Igreja, mas vamos falar da 15ª, a 15ª crença que fala sobre o batismo. Você não perde por esperar. Essa crença tem muita coisa e você vai se empolgar com esta lição, com este estudo desta semana. Que Deus abençoe você, que esteja junto comigo. Vamos estudar juntos, porque você vai se emocionar com a temática desta crença deste episódio. Antes de lermos, antes de estudarmos a lição deste dia, eu gostaria de orar com você. Se puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de estudarmos a Tua inspiração, a Tua palavra inspirada. Abençoe cada internauta, abençoe cada um de nós, que possa, nesse momento, ouvir a Tua voz através da Tua revelação especial, a Tua Escritura Santa. Dá-nos a Tua bênção nesse momento de estudo da Tua palavra, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amigo, amiga, vamos lá então para a 15ª crença, a 4ª doutrina das Escrituras, que fala justamente sobre o batismo. O batismo cristão, o batismo bíblico. E pelo batismo, confessamos a nossa fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo e atestamos nossa morte para o pecado, nosso propósito de andar em novidade de vida. Assim, reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, tornamo-nos seu povo e somos aceitos como membros por sua igreja. O batismo é um símbolo de nossa união com Cristo, do perdão de nossos pecados e do nosso recebimento do ensino do Espírito Santo. É por imersão na água e depende de uma afirmação de fé em Jesus e na evidência de arrependimento do pecado. Segue-se a instrução nas Escrituras Sagradas e a aceitação de seus ensinos fundamentais. Quão importante é o batismo? Porventura requer Deus realmente o batismo? Será que a salvação depende de a pessoa ser batizada? Certo dia, Jesus deixou a oficina de carpintaria na vila de Nazaré, onde fora criado, e se dirigiu ao Rio Jordão, onde seu primo João Batista estava pregando. Aproximando-se de João, pediu o batismo. Maravilhado, João tentou dissuadi-lo, dizendo: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Então Jesus falou: "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Mateus 3, 14 e 15. O batismo de Jesus colocou para sempre sobre esta ordenança a divina sanção. Isso mesmo. O batismo é um aspecto de justiça do qual as pessoas podem participar. E uma vez que Cristo, aquele que não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. No final de seu ministério, Jesus ordenou aos seus discípulos dizendo: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado." Mateus 28, de 18 a 20. Nessa comissão, Jesus deixou claro que ele desejava que fossem batizados todos aqueles que quisessem se tornar parte de sua igreja, de seu reino espiritual. À medida que o Espírito Santo, valendo-se do ministério dos discípulos, trouxesse pessoas arrependidas para a aceitação de Jesus como seu Salvador, elas deveriam ser também batizadas em nome do Deus triuno. Seu batismo demonstraria que elas haviam ingressado em um relacionamento pessoal com Cristo e se comprometiam a viver em harmonia com os princípios de seu reino da graça. Cristo concluiu sua ordem de batizar, assegurando que estaria conosco todos os dias de nossa vida. E depois da sua ascensão, os apóstolos proclamaram a necessidade e urgência desta cerimônia batismal. Em resposta, multidões foram batizadas, constituindo a Igreja do Novo Testamento e aceitando a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Cristo ensinou que quem crê e for batizado será salvo, Marcos capítulo 16, versículo 16, e na Igreja Apostólica, o batismo seguia-se imediatamente à aceitação de Cristo. Tratava-se de uma confirmação da fé dos novos cristãos. Pedro utilizou a experiência de Noé durante o dilúvio para ilustrar o relacionamento entre batismo e salvação. Nos tempos antediluvianos, o pecado atingira tais proporções que, por intermédio do grande patriarca Noé, Deus advertiu o mundo a que se arrependesse face à destruição. Somente 8 pessoas acreditaram, entraram na arca e foram salvas através da água. Pedro explica que a arca, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3, versos 20 e 21. Esse mesmo apóstolo, líder da Igreja Apostólica Cristã, Pedro, ele explicou que somos salvos por meio do batismo no mesmo sentido como Noé e sua família foram salvos através da água. Evidentemente foi Deus e não as águas do dilúvio quem salvou Noé. Concorda comigo? Por analogia, é o sangue de Cristo e não a água do batismo que remove os pecados da vida do pecador. Mas o batismo, de modo semelhante à obediência de Noé ao entrar na arca, é a resposta de uma boa consciência para com Deus. Quando o homem, pelo poder de Deus, responde à salvação providenciada pela ressurreição de Cristo, se torna efetiva. Entretanto, embora o batismo esteja vitalmente ligado à salvação, ele não é capaz de garanti-la. Ou seja, batismo, amigo, amiga que me ouve, que me assiste pelos canais Adventistas Rio do YouTube ou Pr. Emanuel Gonçalves. Lembre-se, o batismo ele não é sacramento, mas ele é mandamento. Então, quando Jesus ordena, é para a gente obedecer. E o batismo, apesar de não salvar quem quer que seja, que quem salva é Cristo, ele é um mandamento, é uma ordem. Então, se você ainda não foi batizado, aproveite e peça o seu batismo. Assim, hoje mesmo, nos dias atuais, o batismo não nos assegura automaticamente a salvação. A Bíblia fala sobre um tipo de batismo e a administração do batismo no mundo cristão varia bastante. Alguns empregam a imersão, em que a pessoa é submergida, outros a aspersão, em que a pessoa é borrifada, outros ainda utilizam a afusão, em que a água é deixada cair sobre o corpo da pessoa. A prática de um só batismo é característica da unidade que o Espírito traz à igreja, conforme Efésios 4, verso 5, que revela a Bíblia quanto ao significado do termo batizar sobre a prática propriamente dita. Eu quero lembrá-las que o batismo ele está na Bíblia, tá? O próprio apóstolo Paulo, já falei de Efésios, né? Fala no capítulo 4 que existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo, deixando bem evidente, bem claro, amigo, amiga que me assiste pelos canais digitais, é bom lembrar que existe uma só maneira de acreditar em Deus verdadeira, existe uma só fé, né, no caso, e a Bíblia diz um só batismo. Esse um só não se refere à quantidade, mas ao tipo, à forma batismal válida segundo as Escrituras. Então, a palavra batizar provém do verbo grego baptizo, que implica imersão, uma vez que deriva do verbo bato. Quando o verbo batizar se refere ao batismo em mergulhar ou em sob. E no Novo Testamento, o verbo batizar ele é utilizado para se referir ao batismo em água, Mateus 3, verso 6, também como metáfora do sofrimento e morte de Cristo, Mateus capítulo 20, verso 22, também em relação à vinda do Espírito Santo, Mateus 3, verso 11. E também para abluções ou rituais de lavagem das mãos. Essa última etapa, quarta aplicação, denota simplesmente a lavagem para efeito de purificação cerimonial e de modo algum legitima o batismo por afusão.
As Escrituras utilizam o termo batismo tanto para o batismo propriamente dito de Cristo, quanto para a sua própria morte. No Novo Testamento, não oferece evidências de que a aspersão tenha sido alguma vez a prática apostólica, mas todas as evidências apontam para a sua adoção posterior. Os incidentes de batismo em água registrados no Novo Testamento envolvem batismo por imersão. Nós lemos que João batizava no Rio Jordão, no capítulo 3, verso 6 de Mateus, e em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. João 3:23. Somente a imersão requeriria, amiga, muitas águas. João submergiu seu primo, Jesus. Ele batizou Jesus no Rio Jordão e após o batismo, Jesus saiu da água, de acordo com Marcos 1, versos 9 e 10. A Igreja Apostólica também batizou por imersão. Quando o evangelista Filipe batizou o eunuco, o africano, o etíope, ambos desceram à água e ambos saíram da água. Isso está registrado em Atos, capítulo 8, não é? A partir do verso 38 e também o verso 39. Antes da era cristã, os judeus batizavam seus prosélitos por imersão. Os essênios de Qumran, as cavernas localizadas nas imediações do Mar Morto, né? Eles observavam a prática de imergir tanto os membros quanto os conversos. Evidências obtidas nas catacumbas e igrejas, dos mosaicos em pisos, paredes em tetos, das esculturas em relevo e de desenhos dos primeiros tempos do Novo Testamento testificam e corroboram inequivocamente de que a imersão era a forma normal de batismo na igreja cristã primitiva durante os 10 a 14 séculos passados. África, Turquia, Itália, França e em qualquer outra parte ainda testificam da antiguidade dessa prática. Sabe qual é o significado do batismo? Ele acha-se intimamente relacionado com a forma de praticá-lo. Somente quando o batismo é administrado por imersão é que o seu significado pode, de fato, ser plenamente visto. Assim, como ser coberto pelas águas simbolizava grau extremo de dificuldade e aflições, assim o batismo de Jesus em água representava a aprovação profética de seus sofrimentos, morte e sepultamento. Sua saída das águas falava de sua subsequente ressurreição. O batismo não teria sido significado como símbolo da paixão de Cristo se a Igreja Apostólica houvesse praticado outra forma de batizar que não o de imersão. Portanto, o mais poderoso argumento em favor do batismo por imersão, querido que me ouve, que me assiste, é o argumento teológico. É isso mesmo. No batismo, o crente ingressa na paixão experimentada por nosso Salvador. Diz o santo apóstolo Paulo: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Batismo, nesse verso, capítulo 6, a partir do verso 3 de Romanos, significa o quê? Morte. Morte de Cristo, isso mesmo. Então, ele continua: fomos sepultados com ele no batismo, pelo batismo. Então, o batismo, além de morte, representa também sepultamento. E continua o texto: assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, versos 3 e 4. A intimidade do relacionamento entre o crente e Cristo é revelada pelas expressões batizados em Jesus Cristo, batizados em sua morte e sepultados com ele pelo batismo. No ato simbólico do batismo, o crente participa da morte de Cristo e, em um sentido muito real, amigo, amiga, esta morte se torna a sua morte. E ele entra também na ressurreição de Cristo e esta ressurreição se torna a sua ressurreição. Parou para pensar comigo? Recapitulando, então o batismo representa três coisas: morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Morte e sepultamento e ressurreição nossa. Isso mesmo, para uma velha vida, para uma nova vida em Cristo. Então, isso implica aí, nesse momento, a participação do crente na paixão do Senhor. No batismo,
Os crentes foram unidos com Cristo na semelhança da sua carne e crucificados com ele, de acordo com Gálatas 2, verso 9. Isso significa que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6, 6 e 7. Os crentes renunciaram a seu antigo estilo de vida quando se batizam, né? Acham-se mortos para o pecado e confirmam que as coisas antigas já passaram. O batismo simboliza a crucifixão da velha vida. Não se trata apenas de morte, antes inclui o sepultamento. Nós somos sepultados juntamente com ele no batismo. Vale lembrar. Assim como o sepultamento vem logo em seguida à morte da pessoa, assim quando o crente submerge, afunda nas águas, é sepultada a velha vida de pecados que deixou de existir quando ele aceitou a Jesus Cristo, nosso Senhor. No batismo, os crentes renunciam ao mundo em obediência ao mandato divino. Retirai-vos do meio deles, diz a palavra do Senhor no Antigo Testamento, não é? Não toqueis em coisas impuras, 2 Crônicas 6, 17. Os candidatos tornam pública sua decisão de abandonar o serviço de Satanás e de receber a Cristo em sua vida. Na Igreja Apostólica, o chamado ao arrependimento incluía o chamado para o batismo, segundo o que está escrito em Atos 2, 38. Isso mesmo. Portanto, o batismo assinala também o genuíno arrependimento. Os crentes morrem para a sua transgressão da lei e obtêm perdão dos pecados por meio do purificador sangue de Cristo Jesus. A cerimônia batismal representa uma demonstração de purificação interior, a lavagem dos pecados que já foram confessados. Isso não é uma maravilha? Isso não é sensacional, querido que me escuta, querida que me assiste? O poder da ressurreição de Cristo, então, começa a operar em nossa vida. Habilita-nos a andar em novidade de vida. Mortos agora para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo fala isso em Romanos 6, versículo 11. Então, testificamos que a única esperança de vitória sobre a velha natureza se encontra na graça do Salvador ressurreto, que nos providenciou uma nova vida espiritual por intermédio do poder energizante do Espírito Santo. Essa vida nova nos eleva a uma plataforma mais elevada de experiência humana, concedendo-nos novos valores, aspirações, desejos que focalizam a submissão a Jesus Cristo. Somos novos discípulos de nosso Salvador. E o batismo é isso, é sinal de nosso discipulado, símbolo de uma relação de conserto. Nos tempos do Velho Testamento, vale lembrar uma coisa interessante, naquela época, né, a circuncisão assinalou o relacionamento de conserto entre Deus e o patriarca Abraão. O concerto abraâmico possuía tanto aspectos espirituais quanto temporais ou nacionais. A circuncisão era um símbolo de identidade nacional para o povo de Israel. O próprio Abraão, bem como todos os meninos com 8 dias ou mais de vida, deveriam ser circuncidados, de acordo com Gênesis 17. E qualquer homem não circuncidado deveria ser eliminado do povo de Deus, porque transgredir a relação desse concerto. Que o concerto tenha sido estabelecido entre Deus e Abraão, um adulto, revela a sua dimensão espiritual. A circuncisão de Abraão significava e confirmava a sua experiência prévia de justificação pela fé. A circuncisão representou para ele um selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, mas circuncisão por si só não garantia a entrada na verdadeira dimensão espiritual do concerto, amigo, amiga. Frequentemente, os porta-vozes de Deus advertiram de que coisa alguma, menos que a circuncisão espiritual, seria suficiente. Olha o que diz a Bíblia: circuncidai, muito importante esse texto, pois o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Deuteronômio 10, verso 16.
Os incircuncisos de coração deveriam ser punidos com os gentios, de acordo com Jeremias 9:25. Quando os judeus rejeitaram a Jesus como Messias, quebraram sua relação de concerto com Deus, pondo fim com isso à sua condição especial de povo escolhido de Deus. Embora o concerto de Deus e suas promessas permanecessem os mesmos, ele escolheu um novo povo. O Israel espiritual ocupou o lugar da nação judaica. Tá dando para entender, amigo? Tá dando para compreender como era antigamente, antes do batismo ser colocado como mandamento no Novo Testamento? A morte de Cristo ratificou o novo concerto. As pessoas entraram nesse concerto por meio da circuncisão espiritual, uma resposta de fé ao sacrifício expiatório de Cristo. Os cristãos possuem o evangelho da incircuncisão, Gálatas 2, versículo 7. O novo concerto, porém, requer uma fé interior e não os ritos exteriores por parte daqueles que desejam pertencer ao Israel espiritual. Então é o seguinte, a pessoa pode ser um judeu por nascimento, mas cristão alguém só pode se tornar por meio de um novo nascimento. Sacou? Então, entendem? A pessoa pode se tornar um judeu por meio do nascimento, mas um verdadeiro cristão através do novo nascimento. Porquanto, em Cristo Jesus, nem a incircuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gálatas 5, versículo 6. O que importa, na verdade, é a circuncisão do coração, no espírito, de acordo com Romanos 2, 28 e 29. O batismo é um sinal de um relacionamento salvador com Jesus e representa essa circuncisão espiritual. Ou seja, o batismo substitui a circuncisão. Também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, como diz a Bíblia, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, 11 e 12. Ah, amigo, fantástico! Você não acha? Sensacional! Tendo o corpo da carne removido através da circuncisão espiritual, ou batismo, executada por Jesus, aquele que é batizado entra em relação de concerto com Cristo. Como resultado, acha-se em condições de receber o cumprimento das promessas do concerto. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes, todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 27 a 29. Aqueles que ingressam, ou que ingressaram nesse relacionamento poderoso de concerto, recebem a certeza de Deus. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias, capítulo 31, 33. O batismo é um símbolo de consagração e serviço a Cristo. E na oportunidade de seu batismo, Jesus recebeu uma concessão especial do Santo Espírito de Deus, que significou sua unção ou dedicação à missão que o Pai lhe havia designado. De acordo com Mateus 3, quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea. Estão lembrados desse texto, Mateus 3, no batismo de Jesus? Vai lá e confere. Jesus recebeu uma porção do seu Espírito para a sua missão completar. 3 anos e meio depois, Jesus morre na cruz, cumpre o seu ministério, mas ele precisaria da dotação, precisaria do batismo do Espírito Santo para que pudesse então compartilhar com veemência, sendo o próprio Deus Filho, com Deus Espírito Santo ao seu dispor. O Evangelho foi anunciado e a missão de Cristo foi propagada. Jesus recebeu essa experiência e isso revela que o batismo pela água e o batismo pelo Espírito devem andar juntos e que o batismo que não veio acompanhado da recepção do Espírito Santo constitui uma experiência incompleta, amigo, amiga.
Na Igreja Apostólica, o derramamento do Espírito Santo em geral seguia-se ao batismo pela água. Assim, nos dias de hoje, quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos sendo dedicados, consagrados e unidos aos três poderes do céu e à proclamação mundial do Evangelho. O Espírito Santo nos prepara para esse ministério ao purificar o nosso coração de todo o pecado. João declarou que Jesus iria batizar-nos com o Espírito Santo e com fogo, Mateus 3, verso 11. Isaías revelou que Deus haveria de purificar seu povo das impurezas deste com o Espírito de justiça e com o Espírito purificador, Isaías 4:4. Deus declarou: purificar-te-ei como potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro, Isaías 1:25. Amigo, amiga, Deus é fogo consumidor para o pecado. O Espírito Santo purificará a vida de todos os que a Ele se rendem, consumindo os seus pecados. Depois, o Espírito Santo supre essas pessoas com seus dons, e esses representam uma dotação divina especial concedida por ocasião do batismo, a fim de habilitar o crente para servir a igreja e para ministrar em favor de todos aqueles que ainda não aceitaram a Cristo Jesus. Amigo, amiga, o batismo também é um símbolo de ingresso na igreja, e como símbolo da regeneração da pessoa, ou novo nascimento, de acordo com João 3 e 5, o batismo assinala também o ingresso da pessoa no reino espiritual de Cristo. É isso mesmo, funciona sempre como a porta de acesso à igreja. Por meio do batismo, o Senhor acrescenta novos discípulos ao corpo de crentes, seu corpo, a igreja, cuja cabeça é Jesus. Assim, eles se tornam membros da família de Deus. E ninguém pode ser batizado sem se unir à família da Igreja de Deus. Existem algumas qualificações para o batismo, e as Escrituras comparam o relacionamento entre Cristo e sua igreja com o casamento. Nesse, ambas as partes devem conhecer muito bem as responsabilidades e compromissos envolvidos no casório, né? Aqueles que desejam o batismo devem revelar em sua vida o quê? Fé, arrependimento, os frutos deste, bem como uma compreensão adequada do significado do batismo e da relação espiritual subsequente. Um dos pré-requisitos para o batismo é a fé no sacrifício expiatório de Jesus como o único meio de salvação do pecado. Cristo afirmou que, em Marcos 16, versículo 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Entendeu? Na Igreja Apostólica, somente aqueles que criam no Evangelho eram batizados. Quem crê. Uma vez que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10:17, a instrução representa uma parte essencial da preparação para o batismo. A grande comissão de Cristo confirma a importância de semelhante instrução quando Jesus disse: "Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado." Mateus 28, 18 a 20, né? Então, para que alguém possa, de fato, se tornar um discípulo verdadeiro de Jesus, é necessária a instrução. Acredita nisso? Arrependei-vos, disse Pedro. Além de ser instruído, além da instrução, o arrependimento tem uma parte fundamental e imprescindível para alguém que deseja ser batizado. Pedro continua: arrependei-vos e cada um de vós, né, aqui, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Atos 2:38. A instrução na palavra de Deus produz não apenas fé, como também arrependimento e conversão. Em resposta ao chamado de Deus, amigo, amiga, as pessoas percebem a sua condição de perdidas, confessam suas falhas, submetem-se a Deus, arrependem-se de seus pecados, aceitam a expiação operada por Jesus e se consagram a uma vida com Ele. Sem conversão, não podem entrar em relacionamento pessoal com Cristo Jesus.
Unicamente por intermédio de arrependimento podem experimentar a morte para o pecado. E este é um pré-requisito para o batismo. Uma vez que ele une o novo crente a Cristo, aqueles que almejam o batismo devem confessar, professar fé, experimentar o arrependimento. Mas a menos que também produzam frutos dignos de arrependimento, ainda não terão preenchido os pré-requisitos para o batismo. A sua vida necessita demonstrar seu comprometimento com a verdade, conforme ela se manifesta em Jesus Cristo, e expressar o amor a Deus pela obediência a seus mandamentos. Repito, batismo não é sacramento, batismo é mandamento. Se Jesus ordenou, você que ainda não foi batizado, então que seja batizado, porque a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Para o batismo, essas pessoas necessitam demonstrar que abdicaram de suas crenças e práticas errôneas. Os frutos do Espírito revelados em sua vida demonstrarão que Cristo permanece neles e eles permanecem no Senhor. A menos que provejam evidências de seu relacionamento com Cristo, não estarão as pessoas em condição de se unirem à igreja. É forte, não é? Enfim, o batismo incorpora os novos crentes à igreja com base no contexto de novo nascimento. A conversão dos crentes os habilitou ao batismo e para a qualidade de membros. A incorporação ocorre face ao novo nascimento e não face ao nascimento infantil. Por falar nisso, essa é a razão porque os crentes são batizados. Assim, homens como mulheres, conforme Atos 8. Em parte alguma do Novo Testamento, é o batismo infantil permitido ou ordenado. Pelo fato de recém-nascidos e crianças pequenas não poderem experimentar a conversão, não podem elas estar qualificadas para o batismo. Você não acredita nisso? Você não acha? Concorda com esse pensamento? Então, isso significa que essas pessoas se encontram excluídas da comunidade do novo concerto porque elas são crianças e não podem ser batizadas? Certamente que não, amigo. Jesus não excluiu as crianças do reino da graça. Lembremos-nos de haver ele afirmado: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Não é? Lucas 19, ou Mateus 19, versos 14 e 15. Então, é o seguinte: o batismo de criança não é permitido de acordo com a Bíblia, mas isso não significa que elas não possam ser enfileiradas, encaminhadas para o estudo das Escrituras. Portanto, pais crentes desempenham um papel vital na condução de seus filhos àquela relação íntima com Cristo que no decorrer do tempo as conduzirá ao batismo. A resposta positiva de Jesus às mães que trouxeram suas criancinhas a fim de serem abençoadas por ele conduziu-nos à prática de dedicarmos as crianças. Eu, como pastor adventista, eu apresento ao Senhor recém-nascidos, criancinhas tenras. Nós não batizamos, mas nós dedicamos de acordo com a lei do Senhor, de acordo com a ordenança do Novo Testamento. Nesse ato, no caso, agora os pais não podem batizar suas crianças, mas encaminham e são abençoadas. Os pais trazem suas crianças à igreja e nós, apresentamos e dedicamos a Deus em uma cerimônia especial. Você pode perguntar: pastor, qual seria a idade propícia para uma criança ou para uma pessoa ser batizada, considerada como preparada para o batismo? Bem, os indivíduos podem ser batizados sempre que tenham idade suficiente para compreender o verdadeiro significado do batismo, tenham se rendido a Cristo e estejam convertidas, e compreendam os princípios fundamentais do cristianismo e também compreendam o verdadeiro significado de serem membros da igreja. Uma pessoa coloca sua salvação sob risco tão somente quando chega a uma idade em que é capaz de assumir responsabilidade, de tornar-se membro e rejeita a influência do Espírito Santo.
Uma vez que os indivíduos diferem no tocante à sua maturidade espiritual em qualquer idade que desejemos considerar, alguns estarão preparados para o batismo antes que outros. Assim, não podemos estabelecer idade mínima para o batismo, entendeu? Quando os pais consentem que seus filhos sejam batizados em idade nova, precoce, devem aceitar igualmente a responsabilidade pelo crescimento espiritual e desenvolvimento do seu caráter. Os frutos do batismo, que é o fruto maravilhoso que Jesus confere a todo aquele que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, alvos e aspirações focalizam-se justamente em Cristo, não no próprio eu. Portanto, diz a Bíblia, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus o Pai. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra. Colossenses 3, 1 e 2. O batismo não representa a consecução dos píncaros da experiência cristã. Conforme crescemos espiritualmente, adquirimos graças cristãs que devem ser usadas para servir a outros no plano divino de multiplicação. Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Pedro 1, versículo 2. Amigo, amiga, se permanecermos fielmente comprometidos com os nossos votos batismais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cujos nomes fomos batizados, garantir-nos-ão o acesso ao poder divino que nos assistirá em todas as emergências que enfrentarmos em nossa vida após o batismo. O fruto é uma vida dedicada à Igreja de Cristo. Não mais seremos indivíduos isolados, tornamo-nos membros desta grande família. Sendo pedras vivas, nos tornamos parte do templo de Deus. Manteremos relacionamento especial com Cristo, a cabeça da igreja, de quem receberemos diariamente a sua graça para crescimento e desenvolvimento em amor. Assumimos nossas responsabilidades dentro da comunidade do concerto, cujos membros assumem, por sua vez, a responsabilidade por aqueles que agora se agregam à igreja. Para o seu próprio bem, assim como para o bem de toda a igreja, o corpo de Cristo, esses novos membros devem ser envolvidos em uma vida de adoração, de oração e amorável serviço. O fruto final é uma vida que ocorrerá no e para o mundo. É verdade que aqueles que foram batizados devem ser considerados cidadãos do céu. Mas nós fomos chamados para fora do mundo, tão somente com o objetivo de sermos treinados dentro do corpo de Cristo, sua igreja, e depois retornarmos para o mundo como servos participantes do ministério salvador de Cristo. Verdadeiros discípulos não fugirão do mundo, escondendo-se por trás da igreja. Fomos gerados no reino de Cristo como missionários. Fidelidade ao nosso voto batismal envolve conduzir outros ao reino da graça, amigo. Deus espera hoje, ansiosamente, que ingressemos na vida abundante e que Ele tão graciosamente providenciou. E agora, diz a própria palavra de Deus, por que você se demora? Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele, Atos 22:16. E aí, você já foi batizado por imersão? Foi batizado como Jesus? Não ainda? O que você está esperando, amigo? Procure uma igreja mais próxima, a igreja adventista, que faz o batismo bíblico por imersão, e seja batizado. Procure uma igreja perto da sua região, da sua rua, do seu bairro, onde quer que você esteja. Vá à igreja mais próxima, adventista do sétimo dia, e peça ao ancião, peça ao pastor, ao diretor missionário dessa igreja, urgente, e entregue sua vida a Jesus. A música que você vai ouvir agora, nesse momento, é um resumo do que temos estudado até agora aqui no Nisto Cremos e que ainda vamos constatar nos próximos episódios. Enfim, cremos nestas doutrinas. Sim, cremos que Jesus pode mudar a sua vida, amigo, amiga, a nossa vida, querido, querida, que Deus está no controle da nossa vida. Nisto cremos. Ouça então e se entregue a Jesus. Diga, eu quero ser batizado.
Aí no chat, fale, eu quero e vou ser batizado, porque Jesus foi e cumpriu, dando o exemplo para mim. Enquanto você ouve, por favor, entrega seu coração a Jesus. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos no trabalho do Espírito de Deus, nos chamando à salvação, nos fazendo renascer. Nós cremos no batismo pela água e pela fé. Nós cremos na verdade da saúde no viver. Nós cremos no juízo que virá a todos nós. Nós cremos que Jesus é o nosso intercessor. Nós cremos que o homem nada tem a oferecer, mas em Cristo a salvação, só em Cristo há poder. Nós cremos em sua lei, cremos também que Ele nos deu o dia do Senhor, o santo sábado de Deus. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que os mortos ressuscitarão do pó, e nós os que vivermos transformados vamos ser, e para sempre com Jesus vamos viver. E mesmo que a terra se revolva em seu lugar, e mesmo que as montanhas se atirem para o mar, nossa fé não sofre danos, pois está firmada em Deus. Temos fé nas promessas que nos fez. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que em breve vamos ver nosso Senhor, e todos nós unidos desfrutando um novo lar. Com Jesus vamos lá estar. Com Jesus vamos lá estar. Nós cremos, amigo, que maravilha! Cremos na palavra, cremos em Deus triuno, cremos no santo batismo, cremos nas doutrinas bíblicas, cremos nas crenças da inspirada palavra de Deus. Você aceitou o batismo?
Você aceitou fazer parte do corpo de Cristo, a sua linda igreja aqui na terra, o remanescente fiel, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Não perca os próximos episódios. Mas se você aceitou o batismo, aceitou a Cristo como seu salvador pessoal, criador e mantenedor, parabéns para você. Eu quero orar nesse momento por sua decisão. Se puder, feche seus olhos. Ore comigo, Pai do céu. Muito obrigado pela decisão deste irmão, desta irmã, deste amigo, desta amiga, internauta, que nos assiste no Nisto Cremos, através das plataformas digitais. Muito obrigado, Senhor, pela decisão de cada um deles. Continue conosco, confirme nossa crença, confirme nossa decisão. Sela o nosso coração com a Tua lei, com a decisão que tomamos em servir simplesmente e poderosamente a Jesus Cristo, nosso Salvador. Fica conosco, nos dê a Tua graça. Em nome de Cristo, pedimos-te e já te agradecemos. Amém. Querido, muito bom a sua companhia no Nisto Cremos de hoje. Maravilhosa fé, maravilhosa crença, maravilhosa doutrina do batismo. Você não acha? Mas nos encontramos na próxima semana. Temos um compromisso. Na próxima crença. Até lá, mas fique com a bênção apostólica. Terminando, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você. Deus te abençoe. Até lá.